No mercado financeiro existe uma velha frase, ou um ditado, de que quanto maior é o risco que você assume, maior a possibilidade de retorno financeiro. Dentro do mercado de startups, ou no segmento de startups, também se aplica algo muito parecido a este velho adágio, né? A ideia de que quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. E a gente visualiza isso em vários aspectos, desde o investidor anjo, o investidor inicial ali que vai colocar dinheiro na empresa esperando um retorno financeiro, com muito risco atrelado àquele investimento, até os aspectos um pouco mais subjetivos, muito mais próximos dos sócios, quando a gente vê também pessoas, colaboradores e mesmo cofundadores que decidem se arriscar de algum modo e assumem ali um papel de responsabilidade, de participação, sob a condição de no futuro se tornar um sócio. Eu estou falando aqui do mecanismo de vesting, que a gente já falou várias vezes aqui no nosso canal, temos vários artigos no nosso blog também que mencionam como funciona o contrato de vesting, mas hoje em específico eu quero explicar para vocês a diferença entre o que a gente conhece como vesting e o vesting reverso. O que é o vesting comum, o vesting tradicional, e o que é o vesting reverso, como é que ele funciona na prática. A verdade é que no Brasil nós costumamos mudar um pouquinho o conceito das coisas, né? Não foi diferente em relação ao vesting. O vesting, na verdade, que a gente chama aqui no Brasil de vesting reverso, é o modelo mais tradicional de vesting utilizado nas empresas americanas, por exemplo, né? O vesting reverso brasileiro é o vesting normal deles. E como é que funciona, né? Vamos aqui fazer mais uma vez um resumão do que é o vesting, como é que ele se aplica na prática, porque isso vai ajudar a entender a diferença entre o vesting tradicional, comum e o vesting reverso, tá? Antes de falar do tema de hoje, meu nome é Lucas Mantovani, eu sou cofundador aqui da Safe e eu quero te fazer um convite para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para poder receber as notificações dos nossos vídeos no seu e-mail e curta esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. O conteúdo que a gente faz aqui é para você que é fundador de empresa, fundador de startup, você que está à frente de um negócio e quer entender essas práticas jurídicas para aplicar no seu negócio. O nosso foco é você, empreendedor. Então, se inscreva, espero que esse conteúdo seja útil e vamos falar sobre vesting e vesting reverso. O resumão de vesting, eu acho que vale a pena trazer aqui para vocês, é que o vesting não é necessariamente um contrato. A gente já falou várias vezes que o vesting, na verdade, é um mecanismo de aquisição de participação societária ou acionária mediante o cumprimento de alguns requisitos. Então, aquelas pessoas, os sócios que detêm participação na empresa, vão outorgar, eles vão dar participação ou dar uma opção de compra de participação para um terceiro, para o beneficiário daquele vesting, mediante o cumprimento de alguns requisitos. Então, o vesting ele é um mecanismo que se insere de forma bem plástica, bem flexível, em vários tipos de contrato. A gente vai visualizar o vesting em contratos de prestação de serviço, quando você quer trazer um colaborador-chave ou um prestador de serviço-chave para o teu negócio para ser teu sócio, né? Você vai ver o vesting também em acordos societários, em acordos de sócio. Você pode visualizar o vesting também em acordos de advisor, em contratos de conselho, conselheiro. É muito comum visualizar eles lá também. Então, é um mecanismo e como mecanismo ele se encaixa em várias situações. O importante é você entender como ele funciona e aplicá-lo de modo correto, aplicá-lo de modo justo para ambas as partes, né? Falando sobre o mecanismo, entendemos essa estrutura, agora vamos explicar o que é a diferença do vesting tradicional para o vesting reverso. Vamos falar primeiro do vesting comum, o vesting tradicional, que é muito utilizado, muito implementado no Brasil, especialmente em contratos de pessoas, né, ou colaboradores do seu time que você quer trazer como sócios. São pessoas que não estão no contrato social, não são sócios de fato ainda, não são pessoas que estão envolvidas no projeto desde o início, são pessoas-chave, pessoas importantes, pessoas que você quer reter, que você quer engajar, que você quer trazê-las para serem teus sócios no teu negócio e você quer utilizar um mecanismo para que isso aconteça de forma gradual. O vesting cai como uma luva para você implementar isso na prática. E o vesting comum tradicional funciona de forma gradual. Então a gente divide o vesting em dois períodos. O período de cliff, que é um período de carência do contrato, onde não há aquisição de participação. Esse período de cliff ele vai de 6 a 12 meses. Ele varia de acordo com cada caso. Quando acaba o período de cliff, começa o período que a gente chama de período aquisitivo, onde a participação começa a ser adquirida gradualmente.
Esse período geralmente é fracionado e ele pode ser fracionado de várias formas. Pode ser mensalmente, pode ser trimestralmente, semestralmente e até anualmente, a cada 12 meses. A definição de como vai ser fracionado depende muito da estratégia dos fundadores, e aí a gente sempre recomenda, obviamente, você ter o auxílio de uma assessoria jurídica para ajudá-la a tomar essa decisão. Mas o vesting funciona desse modo. Dentro do período de cliff e período aquisitivo, aquela pessoa, o beneficiário, tem que cumprir alguns requisitos e dentro desse período ele não entra no contrato social, ele não se torna sócio de fato, ele não se torna sócio constituído. Ele pode até eventualmente já exercer um papel de responsabilidade. Afinal de contas, você quer trazer aquela pessoa para a sociedade. Ele já começa a exercer aquele papel de responsabilidade no momento que ele assina o contrato. Mas ele não vai entrar no contrato social. É uma forma até de você evitar essa burocracia de ficar mexendo em contrato, incluindo pessoas que eventualmente, depois de 12 meses, 24 meses, podem sair do projeto e aí tem que fazer alteração no contrato, tem que fazer operação de compra, venda de cotas. Isso torna um pouco mais burocrático. Então o vesting te permite, dentro deste período do contrato de vesting, que você evite que faça essas burocracias de alteração em contrato social e ao mesmo tempo você tem uma certa liberdade para ajustar esses termos ali de forma muito flexível. É importante lembrar que o período de cliff, como eu disse, não tem aquisição de participação, mas no período aquisitivo já existe aquisição. Então, caso aquele beneficiário já tenha cumprido ali uma parte do período aquisitivo, já tenha adquirido uma parte da participação, ainda que ele não esteja no contrato social, aquela participação já é dele, ele já tem direito àquilo. Então, você precisa estabelecer ali métodos de compensação financeira, exceto em caso de rescisões por justa causa. Quando aquela pessoa deu caso à rescisão, geralmente a gente coloca que ele vai sair realmente sem direito a nada. Mas quando é uma rescisão amigável, de repente por algum motivo ali que ambas as partes estão de acordo, você tem que compensar aquela participação, ele tem que receber. Afinal de contas, o vesting serve tem uma natureza societária. Então aquela pessoa, ela de algum modo assumiu o risco do negócio também, ainda que ela não esteja no contrato social. Então o vesting tradicional, em resumo, é isso. A pessoa não está no contrato social, não é sócio constituído, mas já quer começar a exercer essa participação, já quer ter esse nível de responsabilidade e adquirir gradualmente essa responsabilidade até assumir esse papel definitivo e entrar no contrato social ao final do período de vesting. Tá? O vesting reverso, né, ele é mais utilizado para cofundadores, para pessoas que de repente estão no projeto junto com você desde o início, mas que ainda você eventualmente não quer, digamos, quer garantir, quer criar mecanismos para garantir o engajamento, o comprometimento dessas pessoas com o projeto. Obviamente, os sócios, os cofundadores, eles naturalmente, por serem cofundadores, já têm algum nível de responsabilidade maior. Eles já têm algum nível de compromisso maior com a empresa, com o negócio. Mas o vesting serve para você estimular isso contratualmente, vamos colocar assim. É uma forma de você trazer isso de forma mais clara dentro do contrato. Inclusive, ele pode se aplicar para o sócio idealizador do projeto. O vesting reverso, ele se aplica para todos os sócios. E por que é vesting reverso? Por que não vesting tradicional? Porque nessa configuração de vesting reverso, as pessoas que são beneficiárias daquele mecanismo de vesting ou que estão aderidas àquele mecanismo de vesting, elas já estão constituídas como sócios. Elas já são sócios constituídos, já estão no contrato social ou eventualmente já estão no cap table já como sócios, já assumem esse papel desde o início, por isso cofundadores, né? Por isso são pessoas que estão geralmente desde o início do projeto. E o vesting, ele vai funcionar de forma gradual também tem aquele período ali aquisitivo, mas é um período aquisitivo reverso, onde ao invés de você ir adquirindo gradualmente a participação, você vai conquistando a manutenção da participação que você já tem. Então vamos imaginar um cenário de vesting tradicional e vesting reverso para vocês entenderem na prática a diferença. No vesting tradicional, a pessoa não tem participação nenhuma, ela é zero participação, e mediante o cumprimento dos requisitos do contrato, ela vai adquirindo gradualmente essa participação, até chegar no teto ali que foi estipulado no contrato. No vesting reverso, essa pessoa já começa com a participação pré-definida. Ela já começa por ser uma cofundadora do projeto, por ser um sócio constituído eventualmente, essa pessoa já começa com a participação e o que ela tem que cumprir, os requisitos e condições do vesting, servem para ela manter essa participação. Se ela não cumpre, não é que ela vai deixar de adquirir, ela perde um pouco da participação que ela já adquiriu. É uma forma de você estabelecer mecanismos de comprometimento de todos os sócios,
super bem vista no mercado, investidores adoram ver esse tipo de cláusula dentro dos contratos societários, porque é uma forma de garantir que os sócios estão efetivamente comprometidos. Afinal de contas, se eles não se comprometem, eles têm a chance de perder uma participação. E você, como sócio, eventualmente idealizador do projeto, que chamou outras pessoas, você pode utilizar esse mecanismo de vesting reverso para garantir esse comprometimento, garantir que aquelas pessoas que você trouxe realmente vão abraçar o projeto e se entregar por ele, tá? Então, mecanismo de vesting tradicional, mecanismo de vesting reverso, explicado na prática para vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre como utilizar esses mecanismos na prática aí, quiser implementar na sua empresa, não sabe como é que funciona o contrato, como colocar isso dentro dos contratos, fale com o time da Safe, nós temos aqui os meios de contato na descrição do vídeo, pode chamar lá, pede uma consultoria, pode pedir para falar direto comigo, inclusive, pode me chamar, eu quero falar com o Lucas Mantovani sobre vesting reverso, estamos à disposição para ajudá-lo neste processo. A Safe é uma empresa de consultoria e infraestrutura jurídica para inovadores, para empresas de inovação, para startups, para empresas de tecnologia. Já atendemos centenas de empresas, centenas de empreendedores e ajudamos muitos negócios nesses últimos 4 anos de operação. Viabilizamos mais de 30 bilhões em investimentos, então sabemos o que estamos fazendo. Eu espero que você tenha curtido este conteúdo, curtido este vídeo, espero que ele tenha te ajudado a entender esses mecanismos na prática e, mais uma vez, espero que ele possa ter te ajudado ali a implementar essas boas práticas no seu negócio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo para ele chegar a mais pessoas e, óbvio, se você acha que este conteúdo é útil para outras pessoas, compartilhe esse vídeo com a sua rede. Isso vai ser muito bom para a gente, não custa nada, os botõezinhos estão aqui embaixo, é só você clicar e para nós isso vai ser assim valiosíssimo, muito importante, tá? Eu espero vê-los aqui no nosso próximo vídeo. Um forte abraço.